Muito boa tarde, está no ar o podcast Câmara Cidadã. Você é o nosso convidado a partir de agora estar conosco, onde vamos falar de vários assuntos importantes. Hoje, dia 4 de julho de 2024, podcast Câmara Cidadã, você acompanha através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Você já se inscreveu lá? Já se inscreveu? Se inscreva, seja o nosso convidado a estar sempre conosco pela TV Câmara Lages, mais perto de você. Sempre que tiver uma programação, vai aparecer para você lá o sininho, avisando que nós estamos no ar. Alex Branco, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Câmara Cidadã da TV Câmara Lages. Muito boa tarde, Reginaldo Rainer, boa tarde a todos os internautas que acompanham o podcast Câmara Cidadã nesta quinta-feira, dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, meu amigo Reginaldo Rainer. E hoje nós vamos falar de mais um assunto muito importante que diz respeito aí a transtornos comuns, a transtornos relacionados ao trabalho, à saúde, né? A saúde mental do trabalhador e relacionamentos interpessoais e muita coisa relacionada a esse tema, Reginaldo, que é muito preocupante também. A gente sabe aí que em alguns ambientes de trabalho não é fácil a relação entre colegas, patrão, empregado. Então, a gente vai estar batendo um papo aqui com as acadêmicas do curso de psicologia, a Natália Escós e também a Sara Nunes, que já estão aqui no estúdio e a quem eu já estendo o nosso boa tarde e as boas-vindas aí a essa dupla de meninas aí. Sejam bem-vindas. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Só para corrigir, eu não sou acadêmica, eu já sou psicóloga. Ah, já é psicóloga. Formada. A Natália é minha convidada, só pra acadêmica. Você é acadêmica, né? Eu sou acadêmica, estou cursando a psicologia, quinta fase. Então tá bem supervisionada, hein? Com certeza. Com uma psicóloga já. Vamos ver se vai se dar bem, né? Eu acredito que sim. Vai dar bem. Que sim, porque elas estiveram aí acompanhando também, né? Os bastidores aqui já frequentam há bastante tempo a nossa casa legislativa, então elas já conhecem muito bem aí, já conversaram bastante com o pessoal e tem bastante conteúdo importante para compartilhar. Sara, você esteve fazendo um trabalho aqui na Câmara de Vereadores, né? Passou alguns dias aqui. Isso. Junto com uma colega sua, né? Isso. Qual que foi o intuito desse trabalho de vocês aqui na Câmara de Vereadores? Qual que era o trabalho de vocês? Bom, eu estou cursando a quinta fase de psicologia, né? Na Unifacvest, e nós conseguimos entrar aqui na Câmara para fazer o nosso estágio, né? Presencialmente, e estivemos aqui alguns dias, né, conhecendo um pouquinho, participamos também de algumas sessões, né, acompanhar como funciona. E a princípio a Câmara ela não tem, né, um psicólogo profissional, psicólogo, né, e o trabalho do RH, do Recursos Humanos, é diferente, né, do psicólogo institucional, né, ou organizacional dentro da própria empresa. Então, nossa ideia era conhecer um pouquinho, né, o ambiente, ver como funciona, né, o relacionamento, né, interpessoal aqui da Câmara, de todos os funcionários, e assim ver como nós poderíamos ajudar a melhorar, né, o ambiente, né. Então, para tentar identificar, como nós não tínhamos nenhum psicólogo, né, aqui presente, a gente fez ali um formulário, fez algumas perguntas ali para os funcionários, né, para ver qual seriam as preocupações, as demandas, né, justamente focado nessa saúde mental no ambiente de trabalho, né. Daí a gente teve algumas respostas, né, e até mesmo algumas dicas, né, de quão interessante seria ter um psicólogo presente na Câmara ou na instituição. Não só aqui, né, mas como em qualquer instituição é importante, ainda mais do porte da Câmara, né, com a quantidade de funcionários, né, a importância de se ter um psicólogo presente, né, para estar auxiliando. E as respostas foram positivas? Olha... Eu respondi lá, hein? Respondeu, né, nós temos algumas respostas assim, algumas, enfim, é difícil conhecer todos, né, o que se passa, né, na vida de cada um, né, realmente só, talvez, numa clínica, né, psicoterapêutica, né, para a gente poder aprofundar mais. Mas, diante das respostas ali de cada um, a gente pode ver que alguns passam por alguns estresses, né, num nível mais elevado, às vezes há alguma pressão, né, dentro do ambiente de trabalho, né, talvez ali na função que exerce, o que acaba às vezes afetando, né, a sua vida pessoal, o seu lazer. Então teve algumas respostas assim, outras mais tranquilas, né, e
em algumas sugestões, né, de melhoria, né, dentro da própria Câmara, né, que a gente teve ali nas respostas, né. Algumas eu posso até citar aqui, que alguns sugeriram ali ter um programa de ajuda, né, outros ter uma interação, né, uma iniciativa ali, incentivar a interação entre os colaboradores, né, alguns programas, algumas promoções para promover ali a saúde mental, né, e o bem-estar emocional dos funcionários aqui dentro da Câmara. Então, é algo que a gente pode até, quem sabe, levar mais à frente, né, aqui dentro da Câmara, né, como uma dica aí, para quem sabe ser implementado, né? É algo diferente, Com né? certeza. Algo que nós não tínhamos aqui na Câmara de Vereadores Exatamente. até então, né? A Natália Escócia, ela é psicóloga. Natália, a psicologia hoje, ela está avançando para todos os ambientes hoje, né? Antigamente Sim. era algo assim que você procurava um psicólogo porque você estava com um problema, e hoje não. Hoje ele está infiltrado em todos os trabalhos, no dia a dia. Como é que é hoje? Como é que você vê hoje esse trabalho, inclusive o estudo que elas fizeram aqui na Câmara de Vereadores? Falando do estudo, eu acho muito interessante, e realmente a psicologia, quando ela nasceu, ela era algo mais clínico, né? Algo mais o psicólogo e o paciente, mas cada vez mais a gente foi vendo, a gente não, né? Os psicólogos da época foram vendo que a psicologia clínica não dá conta. Não adianta a gente atender uma pessoa em sofrimento psicológico e ela sair de lá e tudo continuar igual. Por exemplo, essa questão da própria organização, né? O psicólogo organizacional e do trabalho, que são os psicólogos que ficam dentro das empresas ou das instituições, ele não faz psicoterapia, mas ele pode dar suporte, ele pode dar acolhimento, ele pode estar cuidando dessa parte de promoção de saúde mental. E de saúde física também, porque os dois acabam ficando relacionados. Mas sim, a psicologia ela se expandiu agora para, eu acho que, todas as áreas. Tem psicologia do esporte, que foi muito falado ali na Copa do Mundo, tem psicologia no hospital, nas escolas, enfim, diversos locais. É interessante isso, né, Alex Branco? O Alex Branco tem aí, o Alex Branco gosta muito, sabe, de psicologia, né, Alex? E até antes de ser jornalista, ele disse que ia ser psicólogo. É o Divan que tem no psicólogo, né? Ele que usa ou é o psiquiatra? É, Divan. É o Divan, né? Se você queria... Então, Alex, importante isso, né, Alex? Importante, e assim, ó, Reginaldo, assim como na nossa área, no jornalismo, ele é muito amplo, né? Existem vários campos de atuação. Eu penso que na psicologia também, porque às vezes um pequeno detalhezinho, vamos pegar um exemplo aqui. Uma pessoa com depressão. Essa depressão, ela teve um início. Né? Ela teve um início. E às vezes foi um detalhezinho que parecia ser simples para alguém, né, Natália? E aí depois você vai ver que poderia ser evitado, porque como você identificou aqui, Sara, às vezes a gente no dia a dia, nós temos aqui vários perfis de pessoas. Tem gente que gosta de dar uma caminhada na Câmara, passar nos setores, cumprimentar um, cumprimentar outro, e alguns já chegam, vão direto para o seu local de trabalho e não tem esse momento. E aí a importância daquilo que você identificou ali pelas respostas do pessoal, né? De existir algo que gere essa interação. Mas a minha preocupação, eu queria a tua colaboração nesse sentido, principalmente, não só na relação entre colegas, mas a relação entre a chefia, né? Às vezes, em alguns lugares, a gente sabe que a pessoa, para se impor ali como chefe, ela acaba passando um pouquinho dos limites. Sim. E aí, a preocupação de você trabalhar não só com o empregado, mas você trabalhar também com o empregador. E eu penso que uma das grandes estratégias seria justamente essa presença no local de trabalho, para que a pessoa tenha a quem recorrer no início, para não acabar gerando um transtorno maior, né? Sim, com certeza. A psicologia, ela cuida de várias... Dentro da instituição, ela pode até mesmo estar promovendo treinamentos, estar especializando, estar trazendo mais conhecimento. Porque a gente tem uma ideia de chefia que é isso, a pessoa está lá em cima e a gente está aqui, e os outros estão aqui embaixo. Então o chefe fala, todo mundo tem que ouvir. Só que cada vez mais a gente entende que isso não é uma relação que funciona. É uma relação que às vezes os próprios, a gente fala muito de colaborador hoje, não de funcionário.
né? Os colaboradores, eles ficam cada vez mais frustrados. Então, sim, a psicologia ela pode agir direto com os chefes. Hoje a gente também traz uma outra palavra que é líder, né? Liderança dentro da psicologia organizacional, para que essas pessoas não sejam chefes, não mandem, mas para que elas liderem e deem exemplo para as pessoas que estão ali abaixo, né, em cargos abaixo dela, e que motivem, né, só que a gente sabe que na realidade isso são passinhos, é difícil, inclusive no estágio que eu fiz em psicologia organizacional foi o meu projeto, eu fiz, assim, momentos para os líderes daquela empresa, para que eles também compreendam um pouco o que está certo, o que está errado, essa própria questão do feedback que a gente fala muito hoje, de como fazer um feedback que não deixe o colaborador coagido ou envergonhado e que sim seja construtivo, né? Mas entre outras muitas coisas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, é mais ou menos nesse sentido, porque a responsabilidade ela tem que ser dividida. Né, ela tem que ser dividida. E às vezes, em algumas situações, isso a gente sempre ouve relatos, seja na família, seja entre amigos, sempre ouve relatos, né, de posturas muito autoritárias, porque, claro, existe uma hierarquia, né, existe o superior, o subordinado, mas alguns exemplos eles mais motivam a pessoa a produzir, ela se torna mais produtiva, estando num ambiente saudável, onde ela se relaciona bem com os colegas, onde ela tem uma chefia que lidera, que é mais líder do que chefe. E isso, eu fico muito à vontade para falar em relação à nossa equipe aqui. Nós trabalhamos num ambiente aqui, o pessoal da comunicação e da TV aqui, a gente tem uma sintonia assim, muito bacana, sabe? É um clima diferente. As pessoas que são de outros setores, quando elas vêm aqui e vivenciam isso, elas também relatam, sabe? Que é um clima, nós temos uma chefia que ajuda, nós temos uma equipe que todo mundo colabora. Aqui não é o trabalho do Reginaldo é esse e se lasque, não. O que eu posso contribuir? De repente é me colocar à disposição dele, isso faz bem, entendeu? Então, você respondeu, e eu penso que é nesse sentido mesmo, de justamente ensinar a pessoa como vai ter o retorno. Porque você imagine, o chefe chegar para você, o que você pensa de mim? Você vai dizer, cara, tu é bom demais, tu é o melhor chefe, né? Então, procurar mecanismos que estreitem essa relação, né? Sim, como eu falei, principalmente essa questão de geracional, de idades diferentes, a gente sabe que as pessoas mais velhas acabam tendo uma visão de trabalho tal e as pessoas mais novas uma visão de trabalho tal. Aí, às vezes, isso no local de trabalho entra em conflito. Então, fica muito difícil de conviver, de conversar. Então, é exatamente como você falou, se o teu chefe chega para você e pergunta, você acha que eu sou um bom chefe? Numa empresa que não tem a comunicação aberta, não tem um feedback aberto, é claro que todo mundo vai mentir. Ninguém vai falar a verdade. Vai todo mundo, não, tá tudo ótimo. Até porque muitas pessoas, às vezes, quando falam, acontece aquela questão da própria... Não é um preconceito, mas às vezes a pessoa é isolada. Às vezes o chefe encontra formas de punir ela, dá mais trabalho ou prejudica alguma coisa. Claro que esse não é o ideal, né? Mas a gente sabe que isso acontece. Então, é por aí, mais ou menos. E o que acontece em algumas empresas, eu até sei de casos, por exemplo, que o patrão ele é meio bipolar, sabe? Na verdade, não seria o patrão, seria uma patroa. E os funcionários... eles trabalhavam meio coagidos, né? E o que acontecia? Teve casos ali dos funcionários ficarem doentes. Teve casos de um funcionário abandonar o setor e sair caminhar pela rua e ficou pirulito. Por quê? Porque a pressão era muito grande da chefia, né? E as pessoas... E o que acontecia naquela empresa? Várias pessoas que iam trabalhar ali... o pessoal começou a mais ficar na empresa. E a empresa não era uma empresa ruim, uma empresa que tinha um bom salário, né? O único problema que tinha era o chefe, que na verdade era o dono, que era a dona, na verdade, né? E o que fazer? Porque o funcionário ele não tem como ele falar pro patrão, com medo de ser demitido, né?
e nesse caso, a empresa que deveria ter um psicólogo ali, ou alguém chamar para atender, porque ela também devia se tratar, porque ela está perdendo funcionários, e daí isso vira uma corrente, porque daí o Alex que trabalha na empresa, ele pergunta para mim, tu trabalhou lá, e aí? O cara lá é bom, mas tu tem um problema lá que é a chefe lá não tem como. Aí ninguém para no... E ninguém para no trabalho. E perde muitos funcionários. Eu sei de caso de pessoas que ficaram doentes, pessoas que tiveram que tomar medicamento, não dormiam à noite. Ficavam aterrorizados quando chegavam lá, porque a mulher parecia... É difícil a vida, né? E a empresa era boa. E o que fazer num caso desse, então? Como é que vai fazer? Acho que seria um pouco do que a gente já conversou, trabalhar com a pessoa que está no cargo principal, né? Claro que isso às vezes é complicado e é difícil, mas, por exemplo, esse exemplo que você deu, de uma rotatividade muito grande, isso causa gastos para a própria empresa, porque ela vai ter que abrir um processo seletivo, vai ter que treinar uma pessoa nova, vai ter que, às vezes, arrumar equipamentos novos para aquela pessoa, e também, enfim, vai ficar mal vista no mercado. Então, às vezes, é ter essa consciência também, pessoas que estão em cargo de chefia, ter essa consciência de que, se você tem uma empresa e a sua empresa não retém ninguém, então, algum problema ela tem. Problema ela tem. Não é só dos funcionários, né? Não adianta você trazer um psicólogo para dentro da empresa com o intuito de, quem sabe, trabalhar ali a saúde mental dos funcionários, mas você manter aquela cultura que mais espanta do que motiva, né? Sim. É uma liderança, uma gestão que acaba adoecendo as pessoas. Isso. Então não adianta você trazer um psicólogo na intenção de trabalhar mais ali a saúde dos funcionários e você não mudar a própria cultura da empresa. Porque se é uma cultura que não está dando certo, né? Sim. O problema nesse caso é você se abrir. Eu lembro que essa empresa, ela trouxe um palestrante, porque os funcionários estavam desanimados. O que aconteceu? Eles trouxeram um palestrante para motivar os funcionários. Só que não adiantou. Claro que não. E naquele momento eu conversei com um deles e disse, cara, tu teve a oportunidade de ter falado, porque o cara esmureceu também ali, né? Veio a palestra motivacional, estavam os donos da empresa, de que tu perdeu o momento. Porque se de um momento, de um daqueles funcionários, ele se manifesta, não, o problema que está acontecendo aqui é a senhora. A senhora que tem que entender, nós estamos trabalhando. E eles não tiveram essa coragem de falar naquele momento. Então, talvez se tivesse esse momento... Medo de colocar o trabalho... medo de perder o trabalho. Imagina você expor aquele no meio dos funcionários. Eu acho que eles deviam falar, já que nós estamos aqui, vamos colocar os pratos na mesa e vamos conversar. Mas eles ficaram com medo de falar. Então, exigiu deles e continuou aquele confusão. E hoje continua até hoje, que lá e é assim. Entendeu? Mas aí acaba... mais ou menos ali na questão que a Sara comentou, né? Questão da cultura. Aí não vai mudar. Não. Né? Não vai mudar porque, vamos citar um exemplo aqui, de repente a chefia ali recebe muitas queixas e pinta uma sugestão dessa de ter um psicólogo ali. Mas se a pessoa não entender que o profissional que está ali, ele está para atender ela também, né? Vai ser meio tipo assim, ó galera, tá aqui, eu trouxe uma psicóloga para conversar com vocês, conversa aqui o que vocês queriam e tal, agora deu, né? Então não vai mudar a cultura, então teria que buscar mecanismos e ferramentas que dessem essa abertura, mesmo que fosse de uma forma, o ideal seria de uma forma anônima, mas a pessoa tomar conhecimento. Né? Depois a profissional chegar lá e dizer assim, Sara, eu visitei a tua empresa, eu fiquei aqui uma semana, eu fiz um diagnóstico e tá aqui, eu vou te apresentar. A maioria das pessoas apontaram que o problema também é referente à tua conduta. Então nós temos que trabalhar uma forma de te ajudar a ser uma pessoa, a agir um pouco diferente, né? Agir de uma outra forma. É por aí. E você já pegou muita coisa assim no teu trabalho? Como é que é nesses casos? Assim, por exemplo, aqui você trabalha com bastante coisas, né? A gente está lendo aqui sobre transtornos comuns, transtorno relacionado ao trabalho, a saúde mental no trabalho. Como é que tu acompanha isso? Então, hoje eu atendo na clínica, né? E eu acho que eu posso dizer que 100% das pessoas que passam por ali têm questões relacionadas ao trabalho. Ou muito cansaço, ou essa própria questão de preconceito com a pessoa, ou
chefes que às vezes acabam sendo muito invasivos ou, enfim, não entendem o lugar deles ali. Então, sim, aparece muita coisa. Você falou da questão dos transtornos. Hoje, os maiores transtornos que aparecem causados pelo trabalho é a ansiedade, a depressão, o transtorno do pânico, que as pessoas realmente às vezes podem ter até no local de trabalho, e o burnout, que é um termo relativamente novo, que é essa questão do cansaço extremo. A pessoa, é como se ela esgotou completamente as energias dela. Então, aparece muito, e na própria empresa isso às vezes é até mal visto, né? Principalmente essa questão de, a pessoa precisa se afastar, em algumas empresas a pessoa já fica marcada, e aí volta, continua tudo igual, e aí a pessoa se afasta de novo, ou procura outro emprego, que às vezes é igual ao outro, então vira um ciclo. Esse que tu falou é o burnout. Eu tive esse problema, porque nós fizemos um programa, inclusive, sobre isso aqui na TV Câmara, com a professora Elaine, né? Isso. E trouxemos ali alguns professores. E você relatou? E eu relatei que eu tinha um problema que quando tocava a música do Fantástico, no domingo à noite, eu já me dava algo ruim em mim. Porque eu sabia que estava chegando o fim do domingo e que na segunda-feira eu tinha que trabalhar. E aí a psicóloga que estava presente, ela falou, isso é vários relatos, é a música do Fantástico, ela já causa isso nas pessoas. Alguns já começavam no Faustão. Então isso me ocasionava, cara, eu vou ter que chegar amanhã, vou ter que trabalhar, vou ter que dormir. E eu não dormia, eu não conseguia dormir. Sim. Então eu já chegava super carregado na empresa. E às vezes estava com estresse lá em cima. Então eu preferi, na época, pedir demissão da empresa, tinha um cargo muito bom, um salário excelente, mas chegou num tempo que eu disse, cara, eu não quero mais ficar aqui. Não, mas não tem como. Eu vou morrer aqui, cara. Nem que tu me pague 20 mil reais, eu não fico aqui. E eu peguei e saí. E foi o que me ajudou, a partir dali eu não tive mais esse problema. Então eu já passei por isso também, né? Então, esse negócio de chefe xingar o funcionário na frente dos colegas, isso é terrível. Com certeza. O cara sair gritando, batendo porta, isso não existe mais, cara. Se tu tem um problema com o funcionário, chama ele na tua sala, o que tá vendo lá, o que aconteceu? O teu rendimento, cara, não tô gostando disso. Aí sim você está conversando com o cara. Você vai humilhar o funcionário na frente de todos os teus colegas, cara, como é que o cara vai se o cara tem um cargo de chefia ainda, como é que você vai passar aquilo ali para os teus funcionários? Né? Não é porque você é dono de uma empresa, que você é o chefe de uma empresa, o diretor de uma empresa, que tem o direito de você fazer o que você quer com as pessoas. Sim, com certeza. E aí também, Reginaldo, diante disso, atitudes como essa, elas acabam também saindo um pouco só da questão psicológica e entrando na questão de legislação trabalhista, porque até alguns anos atrás não se falava muito na questão do assédio moral. Né? Mas uma atitude dessa, ela também caracteriza assédio moral, porque a questão, o fator principal, eu penso que é o respeito. Né? De repente, você tem lá o teu local de trabalho, você é funcionária de uma determinada empresa, mas você tem lá a tua mesa, você tem a tua sala, então a tua chefia ela também tem que entender que ali é o teu espaço. Ele é o teu espaço. Então você vai organizar de uma maneira que é agradável para você. Se de repente você quer deixar o ar um pouquinho mais gelado, mas você está ali, aquele espaço ali é teu. Aquele espaço ali é teu. E às vezes acabam gerando conflitos justamente em pequenos detalhes, né? Em pequenos detalhes. Então, por isso que eu considero muito importante o trabalho do psicólogo. Eu acho que você está de parabéns, Sara, pela maneira que você coloca. Até queria te perguntar assim, se você tinha uma visão em relação o que era a Câmara de Vereadores e esse teu convívio mudou a tua visão em algum momento e você percebeu assim, qual é a imagem que você tem desse ambiente? Como cidadã, né, lagiana, a gente acaba acompanhando ali a Câmara muito do que a gente vê de fora, né?
Ali, às vezes até mesmo ali o plenário, né, ali as discussões que são levantadas, enfim, tudo que é discutido ali, então a gente vê um pouco de fora, né, a gente não tem noção muito do que acontece dentro. Então, chegando aqui, entrando aqui, a gente, né, conhecer um pouco ali as pessoas, né, como funciona e ver que é muito além disso, né. Você mesmo até falou, comentou ali, que existe muitas equipes, né, não existe só a equipe de comunicação, mas também existe outras equipes aqui, e eu percebi muito que, além ali dos dias de sessão, né, que é ali no início da semana, né, a vida continua também aqui dentro, né, e foi muito legal também ver os relacionamentos, né, que a continuidade dos relacionamentos, né, apesar das diferenças, né, eu vi muitas pessoas, as pessoas se cumprimentando, se conversando, tendo essa interação, que querendo ou não deixa o ambiente um pouco mais tranquilo, mais leve, né, essas interações, esse relacionamento interpessoal que fortalece e que ajuda a passar por essas diferenças, né. Então, eu passei a olhar a Câmara assim, com um olhar um pouco mais humano, né? Não só o que acontece, só do que a gente vê, né? Como cidadão fora. Então, foi bem interessante, sim. E aqui, aí também dá para destacar a importância daquilo que você viu enquanto futura profissional da área de psicologia, porque, é claro, para a maioria da sociedade, a visão é essa: os vereadores vão lá segunda e terça e deu. E tem os vereadores que fazem parte de 2, 3 comissões, eles passam a semana aqui debruçado em projetos, né, passando pelas comissões ali para ver se não fere a legislação. Aí a segunda e a terça é o dia que essas matérias vão para o plenário para discussão. E aí a gente sabe também que essa relação interpessoal entre os parlamentares, ela é fundamental também, porque muitas vezes vai ser um projeto que vai dividir muito as ideias, e não vai ser em 2 visões, às vezes ela vai dividir em 3, 4 visões diferentes, né? E aí no plenário vai acontecer a discussão, mas antes disso, nos bastidores tem muito trabalho. Então é importante também que esse trabalho seja desenvolvido não só com as equipes, mas também com os parlamentares, principalmente na questão da relação interpessoal, né? Porque eu tenho que entender que o Reginaldo, ele tem uma visão diferente da visão que eu tenho num determinado projeto, mas essa é a nossa função enquanto parlamentares. Mas eu não posso passar do limite, eu não posso extrapolar, né, aquela linha de atuação que é da função. Então, é justamente em relação a isso que eu queria, você respondeu a minha pergunta, era justamente isso. Você teve também a oportunidade de ver que a coisa é diferente do que as pessoas imaginam lá fora, e você viu que é importante ter esse trabalho com todo mundo, né, dentro da Casa Legislativa. E a gente tem aqui os psicólogos amadores, né? Por isso, quando tem alguém triste, a gente troca uma ideia, bate um papo e tal, né? A gente tem também isso aí, mas é bacana ter essa opinião, né? E eu compartilho aí com o pessoal que está acompanhando. É diferente quando vem uma pessoa que não tinha vivido esse universo e vem e dá um relato desse, né, Reginaldo? Que é muito mais do que só aquilo que a gente assiste, né? Tem várias equipes, vários setores que trabalham junto, né? E que contribuem como um todo, né, para a instituição. Então, é muito importante ver o além disso. Eu tenho uma pergunta aqui. Como que se identifica esse burnout, né? Ou a depressão relacionada ao trabalho, onde sabemos que precisamos de ajuda? Uhum. Como se identifica? No ambiente de trabalho? Por exemplo, mudanças... Se é burnout, se é depressão. É que a depressão é mais essa questão, não é exatamente uma tristeza, mas é uma tristeza mais profunda. Sim. Muito mais profunda, que às vezes a própria vida perde o sentido, né? As coisas perdem o sentido, a pessoa às vezes perde prazer, a pessoa não tem vontade às vezes nem de tomar banho, de escovar os dentes, muito menos de trabalhar, né? O burnout, ele tá mais para essa questão do cansaço. Por exemplo, é como se a pessoa tivesse corrido uma maratona de, sei lá, 30 quilômetros e ela não fez nenhuma atividade física. Mas é um cansaço tão grande e às vezes até uma irritabilidade. Então, às vezes pode ser aquele colaborador que você vai conversar com ele já te dá uma patada, sendo que antes ele não era assim.
ou mudanças muito bruscas de humor, uma hora a pessoa tá bem, outra hora a pessoa já não tá, baixa a produtividade também, é uma pessoa que talvez comece a perder muito as datas, os prazos, né, a passar, ou comece a cometer erros demais, porque cometer erros é normal, todo mundo comete, mas nesses casos geralmente aumenta porque a pessoa não está prestando atenção. Ela não está ali, ela não está com vontade de estar ali, ela preferia estar em casa, preferia estar fazendo outra coisa. Eu acho que é mais nesse sentido. Então, mais ou menos, um burnout também é no caso assim. Só que a diferença entre os dois é essa questão. A depressão é mais essa perda de prazer, essa tristeza profunda, enquanto o burnout é um cansaço extremo. Uma pessoa com burnout não necessariamente tem depressão. Então meu caso era burnout mesmo, porque eu tinha um cansaço terrível. Então podemos dizer assim que a pessoa, a depressão, ela tira o prazer, ela tira a vontade de qualquer coisa, né? E a pessoa ela não consegue filtrar assim, eu não estou no ambiente de trabalho, que é algo que eu não queria estar, mas agora eu estou em casa, estou com a minha família, agora eu vou curtir, vou aproveitar. Não né? tem essa Então a pessoa depressiva, ela não dá valor a nenhum momento, né? E podemos dizer então que o burnout, ele limita algumas situações. Limita a situação do trabalho. É uma doença do trabalho. Deu a hora de ir para casa, estou feliz. Pode ser. Deu a hora de voltar para o trabalho, estou triste. Mas às vezes é que essa linha vai ficando menor, porque no outro dia a pessoa sabe que vai ter que trabalhar. Então, às vezes, essa questão do cansaço fica a semana toda. Talvez a pessoa fique um pouco mais animada ali durante o final de semana ou durante as férias, tanto que, assim, a única solução, tratamento para o burnout é o afastamento da pessoa do local de trabalho. A pessoa que tem o burnout não consegue fazer um tratamento bom, um tratamento que vai fazer com que ela se sinta bem, continuando trabalhando naquele local que está deixando ela doente. Sim. Então, por isso que muitas pessoas se afastam, ou, enfim, pedem demissão, tentam procurar outra coisa. E, às vezes, isso é a solução. Eu recebi aqui algo interessante. Tinha um grupo do WhatsApp, onde um cidadão, ele xinga o chefe dele. Ele até fala assim, como um cara desse sem competência nenhuma, ele vira chefe. Pô, tá fácil virar chefe hoje em dia aqui na empresa. Só que dentro do grupo estava o cara que ele estava falando mal. E o cara, bom saber disso, Matheus. Quando eu chegar, quero conversar com você. Uma pena que você não saber que eu estava aqui nesse grupo. Daí ele vai para outro grupo. E ele diz, que coisa que eu fiz. Aquele filho da mãe estava lá no grupo e eu xinguei ele. Provavelmente ele vai me dar uma justa causa. Daí o cara diz, só para te lembrar que eu também estou nesse grupo. E só quero amanhã conversar com você. E aí, como é que fica a situação? Num grupo de WhatsApp. Isso é algo que precisa... que o psicólogo também pode estar intervindo. Muita coisa é falada na internet e as pessoas acham que a empresa não vai ver. E às vezes ela vê. E aí que acontece... Não vou dizer demissão, mas é aí que acontece talvez punições para a pessoa durante o trabalho, né, enquanto ela está lá. Então é muito delicado isso de falar mal de alguém num grupo de WhatsApp, porque mesmo que o chefe não estivesse ali, alguém poderia ter mostrado para ele. E a situação teria sido... Vai vazar. Teria sido a mesma. Então faz um print para lascar o cara, né? Sempre vaza. Sempre vaza. É complicado. Eu até achei que ia ter um final feliz. Não, o rapaz, aquele que xingou saiu do grupo, inclusive. O chefe ficou. Eu tinha um vizinho lá muito chato. Ele ia na minha casa lá, gostava de ir no sábado à tarde e tal, mas ele só faltava ir embora no domingo. Mas ficava lá, não cansava. E um dia eu estava atendendo o telefone, no tempo ainda do telefone residencial, né, só com o fio ali. E ele chegou na porta da minha casa e eu estava numa ligação com uma pessoa da minha família que mora fora. E eu fiz sinal para ele esperar e fiquei no telefone, tal, e ele ficou chateado comigo. Eu disse, não, vou embora, tá nem aí para mim. Eu disse, segura um pouquinho. Daí terminei a ligação, falei para ele, cara, eu tô numa ligação com uma pessoa da minha família que não mora aqui, tal, e eu comecei a falar, e eu vou aproveitar, agora eu vou espantar esse cara daqui. Aí eu comecei a pegar pesado com ele.
Igual, você não pode chegar aqui e querer que eu te dê atenção, largue tudo, tal. Cara, eu não sou casado com você, mas falei um monte. Digo, agora me livrei. Ele falou bem assim, cara, tu tá certo. Tu tá certo, meu, fui invasivo. E sabe que eu já te admirava e agora com a tua sinceridade eu te admiro mais ainda. Aí sentou e pediu chimarrão. Velho, eu ainda piorei as coisas. Mas são coisas da vida. Esse autocuidado, tem terapia, tem tratamento nesse caso, tem medicação? Como é que é quando uma pessoa chega para você assim? Depende muito de cada caso. Existem algumas pessoas que já partem direto por um psiquiatra, por exemplo, já chegam medicadas, e existem pessoas que procuram a terapia. Mas além de remédio, de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, também é importante a pessoa estar pensando nesses momentos de lazer dela, de o que ela tem, de um hobby, de um exercício físico. Tudo isso também pode servir para a pessoa melhorar a saúde mental dela. A própria questão da alimentação, enfim. E o sono também é importante? O sono é fundamental para a pessoa conseguir funcionar direito, né? O que às vezes a pessoa até perde, como você mesmo falou, né? Às vezes por conta do trabalho. Então, não é só terapia ou psiquiatra, né? A pessoa ela tem que ter outras coisas além disso, que é o que muitas pessoas às vezes não têm. Não tem hobbies, não tem lazer fora do trabalho. Então, é só trabalho. É só trabalho, e aí chega uma hora que isso cansa. Até porque hoje também se fala muito nessa questão do sentido, né? As pessoas não entram mais nas empresas simplesmente para receber um salário. Claro que isso é o principal, mas elas querem mais do que isso, elas querem propósito de vida, elas querem que esse trabalho faça com que ela realize objetivos dela. Então, enfim, não sei se foi por esse sentido. Porque me chamou a atenção essa semana, eu sigo um cidadão que ele tem um trabalho muito legal na rede social. Ele é um grande palestrante. As palestras dele levam multidões. E ele sempre fala muito bem. Ele é tipo uma pessoa que aconselha as pessoas, entendeu? Ele trabalha muito. E passou uns dias, eu não vi mais esse cara na rede social, no YouTube. Os cara, o que aconteceu? E aí eu fui pesquisar, tem um depoimento da esposa dele, que ele acabou caindo de cama, com depressão, que ele não aguentava mais o que estava acontecendo. Mas como, cara? Eu assisti o cara todo dia, ele incentivando que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que seguir aquilo, que é isso, mas só coisas boas, tá? Até eu vou te mandar uns vídeos do cara. E aí o cara, ele caiu de cama, tá de cama, afastado da TV, ele tem um programa de TV, tudo. De cara, mas o cara que eu me espelhava tá doente? E daí então, e aí ela... Motivava, mas ele mesmo não tinha a motivação dele, né? Ele perdeu ali. Ele trabalhava demais, a esposa disse, olha, vocês não entendem o que ele faz no dia a dia. Ele recebe inúmeras mensagens, ele recebe inúmeras correspondências, e ele passa, ele vai estudando para poder dar um ânimo para as pessoas. Mas na verdade, bem no fim, ele acabou ficando doente. Às vezes também uma autocobrança, né? Eu sou responsável por motivar as pessoas. E às vezes está sobrecarregado, mas quer exercer o papel, aquele que ele se propôs, né? E aí pode desencadear, de repente, isso aí. Eu quero só aproveitar aqui o John, nosso câmera, ele veio aqui e falou no meu ouvido e pediu para eu perguntar para as meninas aí, em relação a um dos grandes vilões dos conflitos interpessoais, bullying. Se o bullying pode ser um gatilho para dar início a tudo isso. Com certeza. E isso às vezes acaba acontecendo. A gente precisa ver também, às vezes acontecem muitas piadinhas racistas, piadinhas homofóbicas, piadinhas machistas. E aí é uma piadinha aqui, uma piadinha ali, a hora que vê, você não sabe se a pessoa está gostando, até por conta disso, não se sentir com liberdade para falar. E às vezes uma questão de a própria equipe, às vezes isolar a pessoa, não contar coisas para ela, ou ficar de fofoca. Fofoca é outra coisa que atrapalha muito. É muito ruim no ambiente de trabalho. Acontece, claro que acontece, mas é algo péssimo, porque em algum momento a pessoa vai saber. Exatamente igual a questão dos grupos de WhatsApp, as pessoas falam, e aí vai falando, e isso vai cada vez mais prejudicando até a pessoa
se sentir isolada, se sentir prejudicada. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente, num lugar que você se sente discriminado, né? Sim, e infelizmente isso é uma realidade, isso acontece muito. E aí as pessoas acham que é uma piadinha, que, não é sério, não tô falando sério, é só uma brincadeira. Mas será que isso não afeta a pessoa? E será que ela tem liberdade de falar isso para a equipe? Porque às vezes ela pode falar isso acontecer, a equipe isolar, a equipe falar, ai, que pessoa chata, ai, não tá participando das coisas. Então, o bullying é mais essa questão do preconceito mesmo, de você... Então, ouviram, Enfim. pessoal? Chega de fazer bullying com a minha careca. Tá? Eu não aceito mais. Falam do tamanho da minha orelha. Ó, você acabou de olhar. A minha, Você acabou de olhar com um olhar de debocha. Mas aqui todo mundo faz bullying, então. Principalmente aquela sala lá que tem aqueles dois lá, né? Ali é Aquele diferente. bicho feio. Ali não dá pra entrar mais, tem uma sala que não dá pra entrar mais. Ali entra ali, é só cabeça bullying. de elefante, não sei o que e tal. Só bullying. Mas Só o principal é ter empatia, né? Um pelo outro. Né? Eu sei que as brincadeiras acontecem, né? Né? A gente se diverte querendo. Mas Acho que Não, tem é um limite brincadeira. também, né? Tem brincadeiras que são Claro. sadia, né? Todo mundo, por exemplo, o nosso câmera aqui, ele é conhecido como Gilberto Gil, né? Mas ele aceita essa brincadeira. Mas eu acho que Né? Aceita ou não? a Natália ela foi num ponto-chave. É você entender se a pessoa tá aceitando isso e se ela te deu liberdade para isso. Exatamente. Aí começa a ser sadio. É. Aí é sadio. Né? Certo. A partir do momento... nós temos aqui o nosso Anderson Folia, que você citou. É um menino aí sempre disposto, um cara trabalhador, parceiro nosso, um baita de um amigo. E a gente está sempre Brincando com ele. inventando alguma coisa para pegar no pé dele. E a hora que ele não se sentir bem, venha e fale para mim. Nossa. Vem e me conte, desabafa. Daí ele vai ficar bravo contigo. Se emocionou. Daí ele vai ficar bravo contigo. Não aceita brincadeira, palhaço. Se emocionou, não, mas é verdade. Folia aí é um grande amigo da gente aí, leva sempre na brincadeira aí. Agora, uma coisa que mudou muito, né, depois da pandemia, eu acho que foi os trabalhos, daí o pessoal se isolou, né? Que hoje você pode trabalhar em casa. E a pessoa não tem mais convívio. Tem pessoas que passam o dia inteiro dentro de casa, dentro de um computador, trabalhando. Só no home office. Só no home office. E aí, tu já pegou um caso de pessoa assim que teve algum problema nesse sentido? Senão, se tu não pegou, eu já vou trabalhar só em casa também. Home office não, até inclusive é o que principalmente as gerações mais novas estão querendo, né? Ou trabalhar só home office ou esse modelo híbrido, que alguns dias você vem no local e outros dias você fica em casa. É claro que pode ter esse lado negativo da falta de convívio social, mas também eu acho que depende tudo de como a empresa leva, porque você consegue ter um convívio social mesmo à distância. A gente viu isso na pandemia. Essas coisas elas aumentaram, né? Eu acho que depende muito da política da empresa em relação a isso. De talvez estar promovendo encontros esporádicos, mas pegar alguém que adoeceu por conta do home office, eu nunca tive essa experiência. Eu sei que pode acontecer, mas, como eu falei, agora me parece ser, e através de estudos, né, que é a preferência das pessoas. Eu trabalho home office, eu tenho Aí, ó. experiência. Olha aí. Eu trabalho bom? home office e é bom por um lado, mas também tem essas dificuldades, sim, da falta de interação. Às vezes você fica um pouco... porque você precisa dessa interação, ela é importante e ela é saudável, né? Então faz falta, né? Faz falta e ver pessoas, conversar com pessoas, ter essa troca. E fora que você está trabalhando na sua casa, né? Você trabalha o dia inteiro na sua casa. Também vira um tédio também, né? É a sua casa, é o seu trabalho, é o seu lazer. Então chega um momento que se você não tomar cuidado, você acaba não tendo essa diferenciação. Então tua casa é só o teu trabalho, acabou. Até tem uma recomendação, eu queria que vocês falassem sobre isso. Existe uma recomendação que a pessoa, mesmo ela trabalhando em casa, de que ela mantenha a rotina como se estivesse indo para a empresa. Sim, na questão de, se você é acostumado a se barbear todo dia, você se barbear todo dia. Se você vai trabalhar de paletó, você botar o teu paletó, você manter a rotina se vestindo como se você estivesse indo para a empresa. Para aí o teu cérebro começar a te dar esse norte e não acabar confundindo. Porque daqui a pouco tá ali, Sim. o cara, você tá de bermuda, chinelinha, tá na frente do computador escrevendo teu texto, tua matéria.
Aí já dá vontade de tomar um chimarrão, você já para, vai tomar um chimarrão, já liga a TV, tá passando um jogo que você gosta. Aí acaba confundindo, né? Existe mesmo essa recomendação? Existe. É como uma forma de treinar o teu cérebro, né? Então ele entende que se você acorda a tal hora e se arruma, horário de trabalho. Agora, por exemplo, se você sentar no sofá para trabalhar, sei lá, no notebook, talvez você, como ela falou, essa linha de lazer e trabalho fique muito tênue, né? Mas sim, é importante, às vezes até colocar roupa de que você vai trabalhar, se maquiar, no caso das mulheres, né? Pentear o cabelo, realmente se arrumar e, de preferência, ter um quarto da sua casa específico para trabalho. No caso, quem trabalha, às vezes, no próprio quarto ou na cozinha, vai complicando. Já é difícil por causa das... Até chegou um relato aqui no ponto, do colega nosso. Eu não vou falar o nome, senão ele vai apanhar em casa. É o Daniel, né? Foi o Daniel. Ele comentou que quando ele trabalhou home office, a esposa dele achava de certo que ele estava só mexendo ali na internet, né? Olhando coisa. Daí ele estava trabalhando e ela ia lá, pedia para ele ir no mercado. Lavar louça. Lavar o cachorro para passear. Aí acabava dando outras tarefas aí para ele. Então, também, aí confunde muito também quem está perto ali. Eu já tive experiências assim, inclusive de estar ali fazendo alguns trabalhos, mas a pessoa que passava assim, parece que olhava assim e dá essa impressão que você está ali olhando na internet, vou olhar o Google, vou ver as notícias do meu time e tal, né? Então... Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de privacidade também nesse modelo, né? E trabalhar também essa questão com a família. Ó, agora eu estou no momento de trabalhar. Né? Nós tivemos uma experiência até, né, Reginaldo? Foi ali 2020, na pandemia. Né? A gente estávamos cursando o curso de jornalismo. Então nós tivemos um período ali de aulas híbridas, né? E chegava um momento, até teve uma colega nossa que... aí depende também do critério de cada professor, né? Nós tínhamos um professor lá que exigia, todo mundo com a câmera aberta. Né? No Google Meet. E a pessoa acho que esqueceu e foi dobrar roupa. E a câmera estava ligada e ela estava lá no guarda-roupa. Não estava nem aí. Pra aula, muito. Tava lá dobrando período roupa. De pandemia. Então, a gente também tem que se policiar em relação a isso, né? Você criar uma rotina, respeitar os teus horários que é para estudar ou que é para fazer o teu trabalho e ter essa regra. Ter isso como regra para você poder ajudar também o teu cérebro a contribuir com você, né? Sim, com certeza. Essa questão da família é delicada. Né, porque acontece muito de a pessoa estar trabalhando home office e, como você falou, a família achar que a pessoa não está fazendo nada, que ela pode simplesmente sair e fazer outra coisa. Claro que tem, enfim, trabalhos e trabalhos. Alguns trabalhos são mais flexíveis e permite que a pessoa possa sair ou fazer outra coisa. Mas a maior parte não é a realidade, né? Você tem horário a cumprir, você tem coisas a fazer. E às vezes é difícil para quem está ali ao redor compreender isso de verdade. De que não é porque você não está numa empresa, num local, numa mesa, né, com outras pessoas que você não está trabalhando. O nosso amigo está amparado por uma psicóloga, pode falar. Cuidar das distrações, né, que no home office é um pouco difícil. Mas ter sempre essa separação, né. Também não trabalhar demais, né, saber cumprir o horário ali, mas também não... Porque você já está trabalhando na casa, né, mas também... Acabou o horário ali, né? Você se desligar de tudo, fechar a portinha do quarto e continuar vivendo a tua vida, né? E também, como a gente falou desse outro lado, né? Também não achar que porque tá trabalhando em casa que, né? Vai poder toda hora ali se desviar ali, assistir um futebol. E também tem a questão de estudar, né? Até a pessoa quando assistir ela vai saber de quem eu tô falando. Eu não vou citar o nome aqui para não ficar brava comigo. Eu entrego. Era a questão de estudar. Aí a pessoa vem e te faz a proposta, vamos estudar juntos. E eu me recuso. Porque eu não estudo deitado com o notebook. Entendeu? Tem gente que quer estudar, mas quer estar cobertinho com o notebook ali e daqui a pouco não apaga. Funciona. Eu sei. Isso acontece. Eu lembro que nas minhas aulas a professora estava
conosco ali, né? E ela fazia na cozinha da casa dela, ela fazia, veja bem, ela dava aula da cozinha. Abria a chamada ali. Passava o esposo dela, a geladeira ficava atrás dela, abria a geladeira, o cara com um pijamão, pegava as coisas, derrubava, a coisa na geladeira, passava, olhava para a câmera ainda e saía. Então, umas coisas. Daí, o que o aluno tá ali? O cara se matava da risada, né, cara? Outro tinha uma professora que as crianças não deixavam ela dar aula, penduravam no pescoço dela. E o marido também não estava nem aí, estava só com o controle lá na televisão, estava passando o jogo. Então, tem umas coisas também que não dá, né? Quando tinha que dizer, professora, tá acabando o Nescau ali, ó. Porque. Tá acabando o leite. Não é fácil. Outra coisa, a gente falou sobre depressão, mas tem algo também que é muito importante, que hoje também está tendo muito problemas na vida das pessoas, que é a ansiedade, né? Uhum. E aí, como é que entra a ansiedade também no caso do trabalho? Porque a pessoa tem o problema do trabalho moral, lá do chefe, do trabalho, do cansativo, nós já falamos da síndrome de burnout, tá, mas e a ansiedade também? Porque o cara também, eu na época lá, eu ficava ansioso também, porque tinha esse problema, e depois ficava ansioso, chegar no trabalho e não via a hora de terminar o trabalho para ir para casa, que chegava em casa não adiantava nada também. Entrava na segunda querendo a sexta já. Era isso. A ansiedade, ela é essa questão de preocupação, né? Preocupação geralmente com coisas que ainda vão acontecer. Então, ela é como se assim, por exemplo, eu uso óculos, eu arrumasse um óculos que não é do meu grau, eu ia ver tudo embaçado. A ansiedade, ela deixa dessa forma. Ela faz com que você veja as coisas de uma forma distorcida e aumente muitas coisas. E aí que dá, às vezes, taquicardia, do coração da pessoa fica batendo muito rápido, dá suor, a pessoa perde o sono, ela não consegue prestar atenção no que ela está fazendo. Então, é uma preocupação com o futuro. Então, o exemplo que você usou, realmente, às vezes dá uma ansiedade no domingo, porque você sabe que amanhã você vai ter que estar no local de trabalho. Só que aí o sono completamente prejudicado, às vezes a pessoa não consegue se alimentar direito, né? Então é mais nesse sentido de que a ansiedade, ela é uma preocupação com algo que pode acontecer. E aí, geralmente, a pessoa já puxa para o negativo. Então, se ela já pensa que o trabalho vai ser negativo, ela vai chegar e não vai dar uma chance, vamos falar assim, de alguma coisa boa acontecer. E tem pessoas que tá tudo bem na vida, mas tem ansiedade. Também, a ansiedade, ela é muito... A gente fala que tem a questão genética, tem a questão de criação, tem a questão de coisas que aconteceram com a pessoa, de possíveis traumas, né? A gente não entende ainda completamente como esses transtornos surgem. A mesma coisa com a depressão. Geralmente, famílias que têm muitas pessoas deprimidas, por quê? Né? Será que é algo genético? Será que é a criação das pessoas? Pode ser essas coisas misturadas? Então, às vezes, vem disso também. Alex, nosso ponto aqui avisou que estourou o nosso tempo lá. As meninas aí têm compromisso, né? As meninas têm compromisso, né? A senhora para estar em home office, né? A Sara está sob olhares da supervisão. Né? Então, a gente tem que liberar as meninas aqui. Eu quero agradecer a todos os internautas que acompanharam mais esse podcast Câmara Cidadã. Agradecer aí a psicóloga Natália Scosi e a Sara Nunes, acadêmica de psicologia, dizer para vocês que contribuíram muito com essa temática, foi muito bacana, por isso que passou rápido, então muito obrigado a vocês, obrigado Reginaldo Heine mais uma vez e, bom, eu volto na próxima semana. Tá certo. Sara. Muito obrigado, foi um prazer também estar aqui participando da entrevista, tenho certeza que vai contribuir muito, né, não só aqui para a Câmara, mas para todos que puderem assistir e acompanhar. Obrigada por me receberem também. É um assunto que, mesmo que eu não esteja trabalhando com ele especificamente, é algo que eu gosto muito de falar sobre. Então, obrigada pelo convite também, pela Sara. E a Natália, foi muito legal. E a Natália, onde que é que você trabalha, Natália? Quem quiser conversar com a Natália. Eu trabalho numa clínica, é a Clínica Integrare. Tá certo. Então, se acha lá. Acha lá. Se quiser atendimento, precisar de um psicólogo, né, Natália? Daqui a pouco vai ter uma fila aqui, já tem 10 ali já. Tem um que esse que da primeira aqui precisa urgente. A hora que tu abrir a porta, aquele ali já pega ele ali, agarra. Já tem de ficar agendinha. Tá feia a coisa. Tá certo. Tá certo. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália. Obrigado também a Sara. Obrigado também ao meu amigo, o nosso querido Anderson. Também Folia. O John. A Júlia tá aí também. Também tá a Michele. Obrigado, gente, pelo carinho. Nosso podcast Câmara Cidadã
vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem com mais um programa, trazendo sempre uma informação importante para você. TV Câmara Lages, mais perto de você.